Amados irmãos, hoje nós estamos na quinta-feira da terceira semana depois de Pentecostes. E celebramos, nesse dia 17, a festa de São Gregório Barbarigo. São Gregório Barbarigo era italiano, ele nasceu em Veneza, foi bispo de Bergamo e de uma outra cidade, se não me engano, acho que Brescia. Ele foi cardeal da Santa Igreja, nasceu no século XVII, 1617 por aí, e ele tinha como objetivo na vida ser diplomata. Ele queria seguir a vida diplomática, entretanto acabou abraçando a vida eclesiástica e como sacerdote, como bispo, ele foi muito notado pelas suas virtudes, pela sua dedicação às coisas da igreja, pela busca da perfeição enquanto sacerdote. E uma das suas maiores preocupações enquanto bispo e cardeal foi de implantar as reformas instituídas e determinadas pelo Concílio de Trento. Ele morreu com fama de santidade e foi canonizado em 1960. Que esse santo, bispo e confessor, nos seja dado como exemplo nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Vejam bem que a leitura de hoje é uma leitura muito pertinente. Vejamos o que diz a leitura que acabamos de ouvir aqui na nossa missa. A primeira leitura foi tirada do livro da sabedoria, precisamente do livro do Eclesiástico. Diz o Senhor, no livro do Eclesiástico: eis o grande sacerdote, et sacerdos maius, diz o texto latino. Eis o grande sacerdote, o qual durante a sua vida foi agradável a Deus, e se tornou no tempo da ira a reconciliação dos homens. Então vejam que o grande sacerdote, o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Sacerdos sacradomus, o sacerdote é aquele que oferece os dons, é aquele que oferece os dons sagrados a Deus, consagrados a Deus, dedicados a Deus. Então, o grande sacerdote é aquele que é agradável a Deus. Que é agradável a Deus? É aquele que está conforme a vontade de Deus, que agrada sempre a Deus, nunca desagrada a Deus. Não é o rebelde, não é o voluntarioso, não é aquele que faz o que quer, mas o que é conforme o Senhor. Esse é o agradável a Deus. E que se tornou no tempo da ira. O que é o tempo da ira? É o tempo da inimizade com Deus. Vejam, nós passamos num tempo, numa época em que a inimizade com Deus cada vez mais se acentua, onde as pessoas buscam os prazeres na pornografia, no sexismo, nos bens materiais, na busca do poder, no desprezo ao próximo, no desprezo ao irmão, na busca da guerra, na busca da hegemonia política. E essas coisas denotam e demonstram uma inimizade com Deus. E Deus resiste aos soberbos. Entretanto, o sacerdote é aquele que nos tempos da ira, ele se tornou a reconciliação com os homens, ou seja, é aquele que intercede pelos homens. Ninguém lhe foi semelhante na observância das leis do Altíssimo. Vejam, o zelo na observância das leis do Senhor. Então, o verdadeiro sacerdote é aquele que busca cumprir fiel a palavra de Deus. Ele cumpre os preceitos do Senhor com todo o zelo, com toda a dedicação, com toda a solicitude. E como diz aqui o livro, ninguém lhe foi semelhante na observância das leis do Altíssimo.
por causa disso. Por isso o Senhor lhe jurou que o faria grande à frente do seu povo. O Senhor prometeu-lhe que todas as nações seriam abençoadas na sua geração e confirmou nele a sua aliança. Derramou sobre ele as suas bênçãos, conservou-lhe a sua misericórdia e encontrou graça aos olhos do Senhor. Foi ele que o exaltou diante dos reis e lhe deu uma coroa de glória. Fez com ele uma aliança eterna e deu-lhe o supremo sacerdócio. E cumulou de felicidade e de glória, tendo escolhido para exercer as funções do sacerdócio, louvar o seu nome e oferecer-lhe incenso de agradável odor. Essa passagem do Eclesiástico nós podemos ter uma dupla leitura, uma dupla chave de interpretação. A primeira, que você pode atribuir tudo isso a Jesus Cristo. Ele é o sumo e eterno sacerdócio. Tudo isso aqui está relacionado ao Cristo. Também, na chave de leitura, nós podemos entender que seja também atribuída ao fiel sacerdote que cumpre a vontade de Deus. Aliás, o sacerdócio não é nosso. Eu sou sacerdote não por mim. Eu vivo a participação do sacerdócio de Cristo. Ele é o único e eterno sacerdote. A nós, no meu caso, por exemplo, me foi dada a participação do sacerdócio de Cristo. Com qual finalidade? Primeiro, para oferecer o culto agradável a Deus, e segundo, um serviço aos homens. Ou seja, de levar a Deus as preces dos homens em expiação dos nossos pecados. E é essa a função do sacerdote. E é claro que essa intercessão, digamos, situação, esse estado de intercessor, o sacerdote é aquele que representa o povo e oferece a Deus um sacrifício de louvor. E qual sacrifício é esse? É o sacrifício da nova e eterna aliança, que é o sacrifício do altar. E ao redor disso, essa, digamos, situação, esse estado de intercessor, o sacerdote é aquele que representa o povo e oferece a Deus um sacrifício de louvor. E qual sacrifício é esse? É o sacrifício da nova e eterna aliança, que é o sacrifício do altar. E ao redor disso brotam da mesma fonte os sacramentos. Então o sacerdote é aquele que administra os sacramentos, é aquele que administra a graça, é aquele que é aquelas pessoas a quem ele recorre. Ele deverá atendê-los e saciá-los com a graça de Deus. Ele é o pastor, ele é aquele que deve confessar, por isso o confessor, é aquele que confessa, ou seja, testemunha aquilo que ele crê. O sacerdote que não testemunha aquilo que ele acredita ou diz acreditar, ele acaba se tornando o que nós chamamos de hipócrita. O que é pessoa hipócrita? É aquele que fala uma coisa e age bem diferente, de maneira até oposta, de maneira até conflituosa. Diz uma coisa e ele faz outra. Ele exorta, mas vive outra coisa diferente. Isso é hipocrisia. E era justamente esse tipo de coisa que Jesus chamava os fariseus. Hipócritas, sepulcros caiados. Por quê? Porque eles falavam uma coisa, exigiam que o povo cumprisse certas normas, mas eles mesmos se isentavam e não viviam aquilo. E é o que mais nós vemos hoje em toda a sociedade. Políticos que obrigam o povo a ter um tipo de vida, enquanto que ele, no recesso da sua intimidade do seu lar,
E no recesso do seu círculo de amigos, ele vive uma coisa totalmente diferente. E essas coisas têm sido desmascaradas de maneira, digamos assim, bem abertas, de forma bem gritante. Por quê? Porque a verdade sempre vem à tona. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vai aparecer. Por quê? Porque a verdade impõe-se por si mesma. Em meio ao lodaçal, à lama da mentira e da falsidade, sempre a verdade, pela força que ela possui por si mesma, pela sua própria natureza, ela se sobrepõe, ela vem à lume, ela vem à luz, porque ela é a própria luz. Não há conflito na verdade e na autenticidade. Então vejam, amados irmãos, também isso se aplica à vida espiritual. Deus nos dá a oportunidade de louvá-lo, de amá-lo e de participar da vida futura. Mas isso depende de nós, de buscarmos a dar testemunho dessa fé que Ele mesmo nos oferece. Vejam essa leitura do Evangelho de hoje de Mateus, que narra a história dos talentos. Agora é interessante que a leitura de hoje ela interrompe, ela não termina toda a, digamos assim, o corpo da perícope, o corpo bíblico desse episódio, dessa parábola. Começou assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: um homem, ao ausentar-se para longe, chamou os criados. Um senhor, um empresário de algum empreendimento, chamou seus empregados e lhes disse: chamou os empregados e entregou-lhes os seus bens. Então ele foi: olha, eu vou dar a vocês aqui uma parte dos meus bens para ver o que vocês vão fazer. Deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Então aqui a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. Veja, ele não foi igualitário, ele não deu 5 para você, 5 para você, 5 para... Não. Ele deu 5 para aquele que ele sabia da capacidade daquele. Aquele ele deu 2 porque ele sabia da capacidade do outro. E aquele ele deu 1 porque ele sabia da capacidade dele. Então Deus dá a cada um de nós, olha o ensinamento bíblico, Deus dá a cada um de nós de acordo com a capacidade de cada um, de acordo conforme Ele quis, conforme Ele criou. E Ele sabe o que cabe a cada um. Então, a uns Ele dá mais, outros Ele dá mais ou menos, e a outros Ele dá um pouquinho menos. Continuando, em seguida foi-se embora. O que tinha recebido os 5 talentos foi negociar com eles e ganhou outros 5. O cara... Esse empregado era um cara muito inteligente, muito despachado, digamos assim, e ele soube negociar e lucrou mais 5 talentos do que ele tinha, investiu e lucrou mais 5. Da mesma forma que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Tá? Então o outro tinha também, digamos, a mesma sagacidade de negociação, tinha 2 talentos, negociou e ganhou mais 2, lucrou mais 2 talentos. O que, porém, tinha recebido um só, foi abrir uma cova na terra e lá escondeu o dinheiro do seu senhor. Por que ele fez isso? Ele não tinha, talvez, capacidade, ou não fosse uma pessoa corajosa, ou não fosse uma pessoa empenhada. Ele achou mais cômodo pegar um talento, guardar, até que o seu senhor voltasse e lhe devolvesse. Muito tempo depois, algum tempo depois, aqui diz muito, né, que não foi pouco tempo, muito tempo depois, regressou o senhor destes criados e chamou-os às contas, para a prestação de contas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5. Olha, o que tinha recebido muito, chegou e apresentou o dobro. Olha, o que ele diz ao Senhor? Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão os 5 que ganhei. Né? Olha que coisa bacana, coisa boa, né? O Senhor lhe deu, ele lucrou mais 5 e devolveu os 10. E o Senhor respondeu: está bem, servo bom e fiel. Olha a qualidade deste servo que se empenhou e duplicou aqueles talentos. Servo bom e fiel. O
que é bom é que ele é eficiente, ele é eficaz, ele é dedicado, ele é solícito e fiel. Por quê? Porque devolveu aquilo que ele tinha lucrado. Ele não reteu metade ou alguma parte, como se dissesse: olha, o Senhor me deu 5, eu lucrei mais 4 e guardasse para um. Não, ele é fiel. Ele devolveu tudo porque não lhe pertencia, era do seu Senhor. Vejamos o que aconteceu com os demais. Apresentou-se também o que tinha recebido 2 talentos e disse: entregaste-me, Senhor, 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. A mesma coisa que ele fez de 5, dos 2 fez também. O Senhor respondeu-lhe: está bem, servo bom e fiel. Olha, veja, a mesma qualidade do que tinha ganhado mais, é a mesma qualidade do que tinha ganhado um pouco menos. Está bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nestas poucas coisas. Olha, o outro recebeu muito, foi fiel no muito. O outro que recebeu pouco, foi fiel no pouco. Foste fiel nessas poucas coisas, dar-te-ei a intendência de mim, de muitos mais. Quer dizer, olha aí, no primeiro ele deu muito, devolveu muito. O outro ele deu de propósito pouco para ver se ele era fiel no pouco, e ele foi. Diante disso, em recompensa, o Senhor lhe dá a intendência, ou seja, a gerência de muito mais do que aqueles 2. Então ele teve, ou seja, subiu um grau de merecimento na sua vida. E ele disse: dar-te a intendência de muitas coisas, entra na alegria do teu Senhor. Né? Supremuta te constituam, entra em gaudium domini, entra na alegria do teu Senhor. E o Evangelho acaba aqui. Nós sabemos que na continuação desse Evangelho vem o que recebeu um. Aqui não conta, mas o que recebeu um falou, se explicou: olha, eu sei que o Senhor planta, colhe onde não plantaste, recolhe onde não semeaste, me deu um, eu fui, guardei e estou aqui te devolvendo. Aí o Senhor o repreende, ele castiga. Então vejam que o que interessa hoje nesse Evangelho, que não houve essa conclusão dessa parte que eu acabei de citar, nos quer dizer o seguinte: Deus nos dá os talentos, Deus nos dá vários dons espirituais a serviço da sua obra, da sua igreja e para a sua glória. Então o que acontece? Se eu sou uma pessoa que tem capacidade de falar, se eu sou uma pessoa que tem capacidade de ensinar, se eu tenho os dons das línguas, se eu tenho o dom da diplomacia, se eu tenho o dom do comércio, se eu tenho o dom de interceder, se eu tenho, sei lá, são vários, são centenas, milhares de dons que Deus nos dá. Não digo numa só pessoa. Quando eu falo Deus nos dá, Ele dá a várias pessoas. Então cada um tem um dom especial. Tem pessoas que sabem mexer bem com informática, outros já não sabem. Uns sabem mexer bem com liturgia, outros não sabem. Outros se dedicam mais à catequese na paróquia, outros já não têm esse dom. O outro sabe mais lidar com atividades sociais junto aos pobres, como os vicentinos, por exemplo. O outro é mais dedicado à oração, como da Legião de Maria, ao apostolado de oração, enfim. São dons que cada um tem, mas que todos se beneficiam desses dons. E o que nós temos que fazer com os dons que Deus nos dá, com esses talentos? Nós temos que multiplicá-los. Nós temos que fazer com que eles dobrem, com que eles se multipliquem. E temos que devolvê-los ao Senhor no final da nossa vida. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, nós temos que multiplicar aquilo que Ele nos deu. Fazer desenvolver aquilo no estudo, no trabalho, no esforço pessoal, na união com Deus. Se eu sou uma pessoa que tem um determinado dom, vou fazer aquilo não para ganhar dinheiro, vou fazer aquilo para o reino de Deus. Aquilo pode ser até uma fonte de minha subsistência, certo? É legítimo, mas não faça aquilo somente com essa finalidade. Faça aquilo para a glória do Senhor, para o serviço da comunidade. Quantos cientistas, quantos pesquisadores que procuram a cura em remédios, em vários tipos de tratamento, mas não para ficarem milionários, bilionários, mas para servir a humanidade,
para minimizar o sofrimento das pessoas, para curar as pessoas. Isso são dons que Deus dá a várias pessoas. Eu, por exemplo, não nasci para ser médico, não tenho nenhuma aptidão, digamos assim, de viver dentro de um hospital. Eu não tenho essa aptidão, não tenho essa condição, nem psicológica, eu acho triste. Não é a minha vocação, mas eu como padre tenho que ir lá no hospital, às vezes atender as pessoas, mas não é a minha vocação viver dentro de um hospital como médico. Eu não tenho essa vocação. Minha vocação talvez seja mais o magistério, mais a educação, mais a formação como professor, etc. Mas não como médico, assim como enfermeiro, ou como jardineiro, ou como pedreiro, que é uma arte muito bonita, a construção, o marceneiro, o carpinteiro, como motorista de ônibus, que é também uma função importante de serviço à comunidade no transporte de vidas humanas. Tem que ser pessoas totalmente preparadas e equilibradas para não fazerem bobagem na estrada. Então vejo que cada um Deus deu um dom, que nós temos que respeitar o dom de cada um. Até aquela mocinha, aquele rapaz que atende no balcão simples de um comércio pobre até, ele merece respeito. Às vezes é aquela capacidade que Deus lhe deu para poder atender as pessoas com certa educação, com certa solicitude. Então nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que dar valor às pessoas, por mais simples que elas sejam, de acordo com o dom que Deus deu a cada um. E valorizar aquelas pessoas todas, e não fazer embotar, nem fazer desaparecer o dom das pessoas por inveja ou por ciúme. Nós temos que dar condições às pessoas de desenvolverem os seus dons, fazer com que elas multipliquem. Isso também é um dom, isso também é um ato de caridade. Então, a exemplo de São Gregório Barbarigo, façamos como verdadeiros fiéis de Cristo, fiéis nas grandes coisas e fiéis nas pequenas coisas. Vinde, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor, porque fostes fiel nas pequenas coisas. E por causa disso, te darei a intendência, a gerência, o cuidado